Olá, bem-vindos. Eu sou Ana Paula Corazini, sou diretora de educação da ZUG e também diretora de TI da Eugin. Hoje, nesse episódio, nós vamos explorar as tendências atuais e as oportunidades de mercado do mundo SAP, que, né, é uma constante evolução. A gente sabe que está sobrando, né, profissional no mercado. É super tranquilo achar bons profissionais no nosso querido SAP. Mas estou muito animada aqui de estar com vocês, recebendo dois convidados super especiais, o Javier Rivas e o Marcos Alencar, que são os nossos influenciadores da ZUG, que compartilharão um pouco das suas expectativas, perspectivas e os desafios e oportunidades que vocês veem, né, na nossa área hoje, né, como é que a gente enfrenta, né, esses bons desafios da nossa profissão. Bom, para começar, eu vou fazer uma pergunta agora para o Javier. Vou começar com você, está aqui à minha esquerda. Javier, para iniciarmos nosso papo, queria que você se apresentasse, né, e compartilhasse um pouco da sua trajetória na área do SAP, né? Como você entrou, onde você está trabalhando. E poderia também destacar aí 2 desafios específicos que você enfrentou ao longo da sua carreira e conseguiu superá-los, né? Como você conseguiu sair do outro lado, né? Acho que essas dicas são importantes aqui para quem está nos ouvindo. Fico muito feliz de poder contribuir, né? Falar com o ecossistema de uma maneira geral é super importante, né? Trocar experiência, enfim. E falando de experiência, né? Eu sou o Javier Rivas, eu trabalho no ecossistema de SAP desde 2003, então vai um tempinho, e aí eu fiz bastante coisa nesse ecossistema, né? Então eu comecei como desenvolvedor ABAP, né? O bom e velho desenvolvedor ABAP, que ainda salva aí muitos casos. E eu fui migrando de tecnologia, então trabalhei com integração, portal na época que era moda, depois mobilidade quando era moda, e aí fui migrando para a área de gestão. E aí faz 10 anos que eu trabalho com gestão para projetos, né? Eu tive felicidade de gerenciar alguns projetos de implantação de S4 e os últimos 5 anos, eu migrei para a área de arquitetura de solução. Então, eu trabalho como head de pré-vendas hoje, né? Então, eu trabalho ali entendendo desafios de negócio e traduzindo para tecnologia, em como que a gente faz para agregar valor, né? Então, agora, de desafios, tem bastante aí. Tem história, tem chão. Eu tenho 2 que eu gosto muito. O primeiro é de uma corporação. Eu fui gerente, eu brinco, né? Antes chamava BMF Bovespa CETIP, né? 2 empresas, houve incorporação e eu fui o gerente responsável por fazer a incorporação do RP, do lado da consultoria na época. Para mim foi um baita desafio, porque normalmente esse processo de aquisição ele é cheio de regras, regulamentações e, né, na Bolsa de Valores é pior ainda, né? Você tem mais cuidados e com toda a razão. Então, para mim, ali foi um desafio por conta de time, né? Então, a gente fez um projeto em 3 meses de incorporação do back-office, então foi super legal, muito pela entrega técnica, mas pelo time. Acho que o time do cliente, o time da consultoria fez um trabalho assim, excepcional, assim, fora da curva. E eu gosto do outro, que é meu primeiro projeto de implantação S4. Então, e aí eu brinco, eu fiz a 1709, então a gente já está na 2023, né? Então, a 1709 já foi a primeira versão que eu acho que já era S4 de verdade, né? A 1511, 1610 eram versões ali que a gente estava engatinhando ainda. E aí a gente tinha 2 desafios. Desafio técnico, né, de uma versão nova, tecnologia nova, Fiori, BTP, nuvem privada, tudo isso embarcado. E o desafio de metodologia. Era uma época que a gente não falava de Activate. Acho que hoje já é mais batido, né? Todo mundo já fala, já entende o que é. Né? Um tempo atrás era novidade, né? Putz, tem que mudar a tecnologia e o método de entrega. Então era muita coisa. E eu fiz um projeto junto com a turma conduzindo esses 2 mundos, né? Então, trazendo metodologia, falando, cara, isso é um método, né? Como faz para entregar, mas o importante é o outro lado, é o projeto acontecer, né? Então, foi um trabalho de muita comunicação, assim, tanto com o cliente, tanto com o time de consultoria. Foi tão bem estruturado, né? Que a gente ganhou o prêmio na ZUG naquele ano depois. Olha, legal. A turma ganhou legal. O cliente, tinha uma turma da celulose irani, né? Eles escreveram, ganharam por uso do Activate do Solman na época, né? Hoje já é LM. Eu acho engraçado, né? Que as coisas vão mudando. Tem umas coisas que eu trabalhava muito que já não está usando mais, né? Mas foi bem legal, assim, para mim foi um dos maiores desafios da carreira. Mas trocar de sigla faz parte do SAP. Se não trocar, a cada ano tem que trocar a sigla de alguma coisa. Se não trocar, tá errado. Muito bom, muito bom. Olha, eu saí do 1709 o ano passado. Sério? Aleluia. É um upgrade mais difícil, né? Mas foi tudo bem. Foi um bom desafio também. Maravilha. Bom saber. Né? A gente vai aí passando nossos perrengues aí, mas dá tudo certo no final do dia. Marcos, e você, né? Conta um pouquinho, né? Se apresenta,
para que os nosso público possa te conhecer Claro. também. Fala um pouco de um desafio que você também possa elencar aí como um grande desafio que você enfrentou aí na sua carreira. E alguma dica que você também pode dar para quem quer iniciar a carreira SAP hoje, por onde começar, né? Como é que a pessoa vai, né, namorando essa profissão e falar, segue por aqui que É aqui vai dar verdade, certo. né? Vamos lá, eu sou o Marcos Alencar, eu sou influenciador na Zug. Na parte do SAP, eu sou especialista MM, que é um módulo do SAP, e já trabalhei em empresas como a Unimed Nacional, a Yara, Bloomberg, Monster, entre outras. Já rodei bastante aí no mundo SAP. Já trabalhei tanto na versão ECC quanto na S/4HANA, na 1709, 2023, etc. E queria agradecer também o convite por essa oportunidade aqui da gente estar demonstrando aqui o conhecimento para o público SAP, né, e tentando desmistificar algumas coisas. Sobre desafios, eu vou elencar ele com uma soft skill que eu acho que é uma das principais, que eu acho que não só no mundo SAP, mas qualquer profissional deveria ter, né, que seria a comunicação. Eu julgo a comunicação como um soft skill. Hoje, em qualquer área, seria a soft skill de milhões, assim, onde que você vai conseguir alavancar a tua carreira. Por quê? Porque quando você não tem uma comunicação boa, a gente até brincou aqui comentamos aqui de algumas situações que uma falha pequena de uma entonação numa comunicação pode levar ali benefícios ou malefícios, né? Não foi o caso ali na conversa que nós tivemos, mas em projetos SAP isso pode ser essencial. Se você é um bom comunicador, se você consegue pegar aquilo que é complexo, porque o SAP é algo complexo, né? Tecnologia, hoje em dia, ainda não é algo assim que é muito fácil de você absorver. Então, se você consegue pegar o que é difícil e trazer por uma comunicação fácil, eu acho que isso você consegue vencer qualquer desafio, né? Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. E também uma das coisas que as pessoas têm que treinar, não só para quem está começando, mas pessoas, às vezes, até de C-level, de alto escalão e tudo mais, às vezes ela está ali. O que falta para ela é a comunicação, dela ser reconhecida, dela conseguir realmente abranger um pouco mais onde ela quer chegar ali dentro da empresa. Muito bom, viu? Os dois citam exemplos aqui de comunicação, né? Sim. Falou, a gente às vezes faz tudo certo, não se comunica direito ou entende diferente e aí dá ruim. Mas eu acho que concordo, assim, comunicação não é só um dom, né? A gente estar aberto e ser empático com o outro para entender também o outro lado. Obrigada aí. Né? Muito bom bater esse papo aqui com vocês. Acho que quem está no dia a dia de SAP sabe o quão complexo né? Projetos grandes, assim, todo mundo tem um frio na barriga aí quando tem que falar de migração de SAP. Então, um frisson agora, né, para sair do ECC. Eu falo, graças a Deus, eu já fui. Os soft skills, eles fazem uma diferença enorme, né, quando a gente consegue conduzir um projeto com habilidades corretas na dose certa ali para sair do outro lado. Então, falando de soft skills, Javier, como é que soft skills assim você considera fundamental para a gente se destacar, para um bom profissional aí se destacar na área de SAP? Só um ponto, eu tenho que falar, né, qual que é a casa que eu estou hoje também, né? Eu na apresentação acabei não falando, né? Hoje eu faço parte da Delaware, né? Que é uma consultoria belga, enfim, estou lá bem feliz. E falando de soft skill, o que eu acho que é importante? Eu acho que tem a comunicação, por óbvio, sim, mas eu gosto de destacar o outro lado, né? Geralmente, quando se fala em comunicação, a gente pensa muito em falar. E eu estou sempre traduzindo alguém. Eu preciso entender. Então, qualquer coisa que a gente tem... Eu brinco, eu estou sempre traduzindo alguém, né? Então, você como consultor de negócio, ali, de módulo, você está traduzindo o que o cliente quer, o que o usuário quer para dentro do sistema. Você como programador, está traduzindo o que uma especificação funcional ou, enfim, um requisito quer dentro do sistema, né? E tem a volta que você tem que explicar o que está sendo feito. Então, acho que a comunicação é um dos principais, assim, na minha visão. Eu tenho outras duas características que eu nem sei se vai entrar nessa linha de soft skill, people skill, mas que para mim são diferenciais para quem trabalha ali em tecnologia. Curiosidade, acho que esse assim, se você é curioso, é a área que
é a melhor área para estar, porque toda hora muda alguma coisa, a gente brincou toda hora, cria-se uma sigla nova, um conceito novo, então Nossa. as coisas vão mudando. Até essa semana eu achei engraçado, né? Por muitos anos a regra era regras de negócio nas pontas dos sistemas. Aí agora você começa a conversar com alguns integradores, regras de negócio no meio do sistema, no integrador. Então, vai mudando os conceitos, cada um com uma lógica ali do que é apropriado para cada cenário. Mas tem que ser curioso. E o último, que eu acho que a gente às vezes esquece um pouco, que é a execução. Que não seria talvez um soft skill, mas entraria mais na linha do hard skill, mas é tão importante quanto, e é o diferencial de um projeto ou de uma entrega de sucesso ou não. Porque eu posso entender da melhor forma, eu posso me comunicar da melhor forma, ter empatia, tem todo esse arcabouço, mas se eu não tiver uma execução ideal, eu vou deixar alguma coisa na mesa. Então, eu sempre brinco com os times que eu gerencio. Gente, vamos entender o que o cliente quer, mas a nossa execução tem que ser primorosa, porque isso vai dar diferença no final do dia, né? Porque aí o cliente, enfim, o projeto, não percebendo o valor acontecendo. Então, eu preciso também destacar esse último, né? Execução é importante, gente. Se comuniquem, tenham empatia, mas foquem também na execução, como uma perna super importante do processo todo, né? Você sabe que, te ouvindo aqui, né? Eu brinco, estou rindo aqui porque eu brinco lá na minha casa, lá na minha cozinha, eu falo assim, gente, a gente precisa ter iniciativa e acabativa. É verdade. Porque senão a gente não sai do outro lado. E é curioso, porque tem muita gente que tem bastante iniciativa e não tem acabativa. E tem gente que vai acabativa, mas não tem a iniciativa, né? Então, eu falo, a beleza é a gente conseguir trazer um time que se complementa entre iniciativa e acabativa para a gente ter o início e o fim, né? Senão a gente não sai do outro lado. Muito bom. A diferença, né? O que fica no final do dia é como você entregou, né? Então, pra mim... E aí eu brinco também assim, não pode deixar tanto rastro de sangue pelo caminho, né? Vamos trazer e sair bem do outro lado, né? Sim, com todo mundo sim. ainda, né? Com disposição, com energia, né? Satisfeito com o projeto que fez, né? Isso é gratificante para quem trabalha com TI. Teoria que o último projeto tem que ser sempre o melhor que eu fiz. Porque aí eu tô no projeto atual falando, nossa, aquele outro projeto que eu era feliz, porque tinha usuário, porque eu sabia o que eu estava fazendo, mas porque você fez certo, né? Então aí você lembra com carinho. Então sempre vai ter esse ciclo, né? A ideia é de acabar bem feito para poder ir para o próximo, né? Verdade. Para emendar aqui nessa colocação da iniciativa acabativa, você como influenciador Azug, como você entende, né, a importância do seu papel para a nossa comunidade e como você pode contribuir para quem está querendo, né, que assiste, quem, né, se empolga aí com a nossa profissão, com a profissão que a gente escolheu aí para tocar SAP, o que você pode dizer, né, enquanto influenciador Azug? O que eu mais gosto desse programa aí de influenciadores, ou da própria divulgação da Azug, eu acho que é essa troca de ideias. Eu acho que todo mundo tem um caso, né? A gente falou de alguns, né? Mas a importância da gente ter um ecossistema forte é isso. Toda vez que a gente tem bons casos, boas referências, eu sei para quem poder ligar para saber se dá certo, dá errado, trocar essas ideias, acho que é o diferencial. E eu acho que a gente, no papel aqui de influenciador e de profissional de TI que está ali na consultoria, vendo o dia a dia, acho que a gente tem que trazer coisas novas, né? A gente está aqui para, sei lá, oxigenar um pouco também, porque trazer, estamos falando de linha IX, estamos falando de Signável, estamos falando de novos modelos para fazer conversão, estamos falando de Grow with SAP, que são temas que ajudam as empresas a entender para onde podem direcionar investimento, o que faz sentido para o desafio de negócio dela. Eu acho que um dos nossos papéis aqui é isso, é trazer oxigênio, né? Trazer ideias novas, né? Eu, Signável, por exemplo, eu sou um super fã, né? Linha IX, esse último ano também eu super adoro, assim. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, sentar com um cliente que, às vezes, no estágio de maturidade dele é importante, eu coloco esses pontos na mesa, né? E junto com a Azug não é diferente. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de destacar alguma coisa assim, eu destaco, né? Ou indico clientes para a Azug também. Falo, gente, tem um cliente, está começando no mundo SAP, liga na Azug. Melhor do que você pegar referências aí das consultorias, liga para a Azug, porque eles vão ter boas referências também. Porque a gente tem uma comunidade atuante, né? Isso, e acho que é importante a gente fomentar e usar, né, bem o que a gente tem, porque é muito conhecimento embarcado, com muita experiência ali de associados, né, de parceiros, que podem ajudar bastante aí a facilitar um caminho, né, que num primeiro momento pode ser mais difícil, mas, né, eu falo que a gente de bando a gente vai melhor, assim, verdade, né? Então acho que é importante fazer esse reforço para a comunidade. Muito bom, muito bom. E Marcos, para finalizarmos, né?
como é que você enxerga as tendências do mercado SAP? Você acredita que impactarão significativamente as carreiras nos próximos anos? O que você sugere para os profissionais que querem embarcar nessa profissão? Como eles se preparam para as mudanças, né? E as mudanças não tão poucas, né? É AI, cada hora vem uma sopa de letrinhas, né? Como é que esse grupo, essas pessoas acompanham todas essas tendências, né? Como acompanhar tanta mudança tecnológica? É verdade. Essa é uma pergunta muito difícil, porque normalmente essa pergunta ela sempre vem e normalmente é sempre as mesmas respostas. Por que eu digo isso? Porque é muito difícil você acertar o que vai acontecer no futuro. Há 5 anos atrás a gente não falava de inteligência artificial como nós falamos hoje. Então, se você fizesse essa pergunta para o Marcos de 5 anos atrás, eu nem ia falar que era inteligência artificial. Eu ia falar que era alguma outra coisa, S4HANA, etc, né? Mas, contexto de hoje, sim. Hoje a gente tem a inteligência artificial disponível para as pessoas, né? Então, você consegue entrar, por exemplo, no ChatGPT e fazer ele acelerar como profissional. Então, essa é uma dica que eu sempre falo para as pessoas. Não é a inteligência artificial que vai substituir o humano ou a pessoa que está fazendo o trabalho. E sim, quem pode te substituir é uma outra pessoa que está usando a inteligência artificial junto a ela. Né? Então, as pessoas elas vão acabar sendo substituídas por pessoas que usam a inteligência artificial. Então, se você ainda não está imerso ou não está nem curioso para utilizar, comece a utilizar, porque é gratuito, vale a pena experimentar. Você reaprende a fazer perguntas um pouco mais inteligentes, porque, por exemplo, quando eu comecei a mexer no ChatGPT, eu fazia igual eu pesquisava no Google. Eu fazia uma pergunta direta e ele me dava uma resposta super direta. E não era o que eu queria. Agora, assim, a gente contextualizar e tudo mais, isso vai também aprimora no soft skill, né? Só voltando um pouquinho nessa questão de soft skill, que é importante que, assim, eu vou falar uma coisa que normalmente as pessoas não falam, mas o soft skill, o mercado não vai te ensinar soft skill, ele vai te exigir o soft skill, ele vai te exigir o hard skill. Eu quero que, isso aqui, essa vaga é isso, eu quero que tenha essa experiência, esse tipo de graduação e inglês, esse nível. Isso é um hard skill. Agora, aprender gestão das emoções, comunicação e tudo mais, o mercado de trabalho ele já vai te exigir aquilo. A partir do momento que você começou a trabalhar na empresa, você já está imerso a isso, a uma equipe, a outras pessoas e tudo mais. E, infelizmente, isso a gente não aprende nem na escola, né? Tipo, pelo menos eu que estudei em escola pública, 3 coisas que eu senti falta depois na vida adulta, né? Esses skills, né? Aprender sobre dinheiro, porque a escola não me ensinou, aprendi tardiamente. Gestão das emoções e comunicação, né? Que são essas questões que a gente usa no dia a dia. E eu acho que o que eu poderia passar para o público é isso. Sobre tendências, utilizar a inteligência artificial, porque ela já é um presente, não é mais um futuro. E também como influenciador, eu penso que um pouco de trazer novidades e tudo mais, mas eu gostaria, o próprio nome já diz, eu quero influenciar outras pessoas, outras empresas, para vir aqui também, né, trazer as ideias da sua empresa, como é que você fez tal projeto, e fazer essa troca, porque isso é legal dentro de uma comunidade, né, e a Zug proporciona isso pra gente. Acho que são alguns, você tem razão, né, que tem algumas soft skills que o mercado muitas vezes ele acha, né, ou ele imagina que você já venha preparado. E talvez esse seja a chave de um sucesso para que você se destaque no mercado corporativo, aliado à parte técnica, né? Porque não adianta a gente ter ou só a técnica e não ter a parte da soft skills, e também não pode ter só soft skills e não ter técnica, não conhecer, não saber o que está fazendo, porque também não se sustenta. Eu acho que são 2 competências que precisam ser equilibradas para que a gente consiga ter, né, um bom profissional no futuro, aí, no presente e no futuro, né? E daqui para frente, eu acho que algumas outras competências serão mais exigidas do que foram até agora. Ana, deixa eu fugir um pouquinho aqui da pauta. Diga lá. Então nem vou mais ler aquele negócio ali. Na sua visão, que agora tu... Agora vamos mudar mesmo. Agora eu quero entrevistar a Ana, pode ser? Porque a sua posição no mercado
ela é importantíssima para nós conhecermos, né? Qual que é a sua visão hoje, assim? O que as pessoas... O que você acha que está faltando no mercado ou que as pessoas poderiam contribuir mais, seja num soft skill, entre outros exemplos que você deu? Eu diria que hoje, né, eu vou lá um pouco da visão do que eu passo, né, e que eu vejo também com colegas de trabalho, quais são os nossos desafios. Primeiro, a gente tem uma escassez, sim, de profissional no mercado. Segundo, quando a gente acha, ou a pessoa ela é extremamente imediatista e diria que, né, que acabou de entrar na empresa e acabou de sair da faculdade e acha que amanhã pode ser diretor e pular etapas. Isso é importante, parece que é uma geração que é mais ansiosa, né, por carreira, mas eu acho que não dá para pular etapas, porque tem muito conhecimento embarcado para você chegar lá. É o processo, né? Ela tem que passar pelo processo. Mas, assim, eu diria que existem hoje soft skills que estão diferentes e é difícil você encontrar pessoas que tenham o compromisso, o comprometimento, que queira muito, né, trabalhar em equipe. Sim. As pessoas hoje, até talvez em função do home office, elas preferem estar em home office. E não há problema estar em home office, só que a gente não pode deixar de lado uma coisa que é super importante, que é o convívio, que é a troca, que é ali tal no dia a dia, tomar um cafezinho. A gente é muito relacional, né? E no final, assim, as pessoas técnicas ela têm a tendência de ficar mais isolada, mas o mundo não é isolado. Então a gente só cria coisas boas e diferentes quando a gente está de forma conjunta, quando a gente tem ideias divergentes, quando as ideias divergentes olham e falam, poxa, eu pensei assim, mas ele pensou assado e sai uma terceira coisa. É verdade. Então essa complementariedade ela é importante e a parte técnica também, né? Eu vejo hoje que as pessoas são muito rasas, né? Então chega, é muito raso, fala, mas mergulha mais, porque não é suficiente, né? Então precisa se aprofundar no tema. As pessoas vão de uma forma muito rasa, isso deixa uma solução carente muitas vezes. Então eu vejo que se apropria do tema, se aprofunda, que vamos sair do outro lado. Então eu acho que tem, né, um pouco. E por que não se apropria? Porque provavelmente não está tão preparado tecnicamente para conseguir dar um mergulho. Isso é estudar mesmo, né? O lifelong learning é para sempre. É isso. Não imagine que a gente chega na posição que chega, ou em qualquer um de nós, para de estudar. Não para. Se parar, morreu. Assim, né? Verdade. Você desacompanha, porque a tecnologia ela é muito dinâmica, muda muito. Então, isso é para a vida. E é importante a gente ter essa consciência, né? Que nunca para de estudar. Então precisa gostar, e principalmente tecnologia. Então eu não vou nem falar na época que eu me formei, eu ainda trabalhava com disquete. Mas hoje em dia, né, imagina, né, o meu celular é muito mais potente do que qualquer computador que eu trabalhe, que eu usei quando eu me formei. Mas eu acho que são essas coisas que hoje fazem a diferença nas pessoas. E a diferença é da comunicação, é da disponibilidade, é de conseguir olhar. E o que eu acho que é uma coisa muito difícil é a pessoa conseguir entender processo e ter uma visão sistêmica. Não é ela entender do sistema, né? Mas ela tem que ter uma visão sistêmica, uma visão mais espacial, onde você chega. Isso é uma facilidade para a área de tecnologia, onde ela pode se destacar para o negócio. É verdade. Né? Então, acho que a gente precisa se apropriar mais desse papel que a gente pode contribuir mais com o negócio. Isso, para mim, são alguns diferenciais interessantes, né, nos profissionais aí que estão chegando para o futuro. Sem dúvida nenhuma, acompanhando as tendências de mercado, olhando IA. Eu, quando faço entrevista, eu pergunto, o que você faz com IA hoje? Você usa o ChatGPT? Só para saber se a pessoa tem curiosidade, assim. É verdade. E não vou exigir ela aqui, mas assim, só para entender o nível de curiosidade que a pessoa tem. Isso né? É importante. Se é de TI, deveria no mínimo ter dado uma sapiada lá, né? Sim, é verdade. Eu diria que ele realmente escreve melhor que eu. Sem dúvida. Quer fazer alguma pergunta? Aproveita a mentoria. Eu quero fazer uma pergunta. Aproveita. Você falou que saiu da 1709 para a versão nova da S4. Como é que você vê essa corrida? Porque todo mundo falando, 2027 está aí, 2030, tem que migrar de CC para S4. E aí a gente tem esse cenário de escassez de mão de obra, né? Para as empresas em geral, para os associados, né? O pessoal está muito preocupado, eles estão esperando acontecer. A gente discute isso bastante até na diretoria. Eu diria que acho que as empresas, às vezes, elas não acreditam que isso vai acontecer e que a data chega, né? Então, isso também é um fato. E, de novo, não é que elas nos acreditam, não.
também há uma questão de empresas que têm muito legado e muita customização. Nossa, aí assim é um desafio quadruplicado, né? Então, quando a gente fala de uma migração de ECC para um S4, é uma complexidade muito diferente. Não é uma atualização, são sistemas diferentes, de fato. É estrutura diferente, Sim. né? Diferente da minha, né? Que eu fui da 1709 para 22, que eu fui ano passado, 23. Não, foi 22, porque eu migrei no primeiro semestre, então era 22 ainda. 22. Né? Tô na 22. É diferente, né, da minha mudança. Então, mas eu também entendo, né, o ECC está com quantos anos? Em alguma hora não tem também, tem um limite de suporte, sustentação, né? Mas eu acho que o cenário hoje de escassez, né, de profissionais, isso acaba até tendo uma preocupação adicional para quem tem que fazer movimentações tão bruscas como essa, né? A minha foi mais tranquila, não tenho dúvida. E o meu maior, eu falo dos nossos orgulhos de projeto, na véspera, eu peguei uma janela de 3 dias na empresa para fazer a migração. E na véspera, o meu CEO falou, eu estou preocupado, porque a primeira implantação, né, eu não estava nem na empresa ainda, foi bastante traumática. A empresa ficou alguns dias sem faturar, coisa... Bate na madeira, sem faturar não dá. Pelo amor de Deus, assim, né? E ele acho que vinha com essa imagem, né? Tenho dor aqui, né? Ana, eu tô preocupado. Eu falei, mas antes de você tô eu, né? Assim, eu tô mais assim, né? Antes de você, tenho eu aqui para estar super preocupado. Mas a gente tinha feito um processo assim validado, né? E estávamos seguros para ir adiante. Isso não significa que não tem problema no meio do caminho, né? Tanto é que dá problema, né? Porque a gente conseguiu uma janela de folga de 4 horas e perdemos a janela de folga no dia seguinte. Aí eu falei, nossa, achei que ia acabar mais cedo que nada. Acabamos no sufoco, no sufoco do nosso limite. On time. Mas o que eu falo que assim, um perrengue no fim de semana para migrar, tá tudo lá na cozinha, né? Nos bastidores. Essa é a vida de TI, né? Essa é a vida de TI. Mas no final do dia, né? Eu falo no final do projeto, chegou segunda-feira, eu cheguei cedo, né? Falei, vai que dá alguma coisa, alguém entra aí, a gente todo de prontidão, o time todo, né? E eu cheguei cedo na diretoria. Aí 9 horas, meu CEO chegou, ele olhou para mim assim, incrível, Ana. Tá tudo funcionando do jeito que eu deixei, até minha caixa de aprovação tá igualzinha. Olha. Eu virei e falei assim, como deveria ser, né? Então, assim, é uma satisfação, porque, assim, poxa, nada de errado? Não, tá tudo certo. Mas você não sabe o que foi esse fim de semana, né? Mas, no final, a gente entrega um trabalho bem feito. Então, isso é muito gratificante, quando a gente se empenha, se dedica. Foi um fim de semana de um Dia dos Pais, para, né, os rapazes, né, do time... Putz, todo mundo trabalhando quase 24 horas por dia num ritmo, né, e num turno, né, entre um e outro, porque o processo não parou, né, no fim de semana inteiro. Mas é gratificante. Então, eu acho que são momentos diferentes. Eu acho que a dificuldade, quando eu falo de quem migra ECC e tem muita customização, é, de fato, a gente... entender bem do processo. Porque não é um plug and play. Tem que ter um bom diagnóstico. Assim, eu tenho visto muitos ambientes, né, para a característica do meu trabalho, né, então eu estou sempre falando com clientes diferentes. É muito desenvolvimento e tem muitos jeitos de ir, né? Então tem que ter um diagnóstico muito bem feito para ter Essa acho que é uma das palavras-chave. Porque a gente fala muito a gente está muito preocupado com o processo de conversão em si, mas o step antes, né, que é olhar o que tem que ser feito, o diagnóstico da base, quantos Zs, quantos add-ons, o que eu tenho de problemas de inconsistência, eu tenho que resolver isso antes, né? Que aí eu consigo um sucesso que você está contando. Nós temos 2 simulações antes de ir. Então isso que legal. essencial. Maravilha. Foram 2 simulações, a gente tinha um problema sério na transição de dados, porque eu fui para o Rise, né, além de tudo. Legal. E aí a gente tinha uma janela enorme de transição, de transferência de dados. Tem que ter link externo. Essa é na primeira rodada. Falei, não, aí chama um time de infra, nós tem que fazer alguma coisa, porque não dá para levar uma semana copiando dados. Não tem cabimento, né? Aí a gente criou uma estrutura, uma estratégia, link dedicado, de ponta a ponta. Aí foi. Maravilha. Aí demorou 40 horas, mas foi. Você fez a de soft, eu fiz a de hard.
Hard skill. Mas conseguimos sair bem do outro lado. Para encerrar nosso bate-papo, que está super gostoso, vocês que não escutaram aqui, nossos bastidores, né? Muita troca de informação. Eu acho que isso que é importante dentro da nossa comunidade, essa oportunidade de estar falando dos projetos, das nossas dificuldades, como é que a gente sai, né, dos perrengues que a gente se enfia, o que é normal, porque a gente escolheu isso. Sim. Mas acho que essa troca ajuda muito a gente evitar aí, né, alguns contratempos e seguir mais rápido, né, ter um caminho das pedras mais suave. E para encerrar, né, para finalizar o episódio de hoje, foi super rico para mim, conhecê-los também, prazer. Espero que vocês continuem lá influenciando a nossa rede, sendo super influenciadores da Zug. E gostaria de parabenizar Javier, de nome não falei errado nenhuma vez, Javier, Marcos, pela contribuição que vocês têm como influenciadores da Zug. Isso é essencial e fundamental para divulgar o trabalho da nossa associação. O empenho fortalece a nossa comunidade, cria esse espaço valioso e que as pessoas que estão nos assistindo, que também possam ter oportunidade, quem sabe, né, numa outra oportunidade, estejam aqui também sendo entrevistados num podcast conosco para essa troca de experiência que é super rica. Agradeço também a audiência, né, de quem está aqui nos ouvindo, quem vai nos ouvir, que nos acompanhe e convidamos todos a seguirem as nossas redes sociais da Azug. E vou agradecer aqui, quebrar um protocolo, dos nossos bastidores que fazem isso acontecer, e a gente está aqui, né, fazendo essa entrevista graças ao trabalho de gente, né, de pessoas que estão aqui por trás das câmeras que fazem isso acontecer. Muito obrigada.